Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, signo de Áries. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Eu vou fazer uma leitura atemporal, não vai ressoar com todo mundo, pegue o que for para você. Se não ressoar com você, joga para o universo, né? Ou veja seus outros signos fortes no mapa. No final deste vídeo temos dois cards, né? Um com a leitura anterior e o outro que é a playlist com todas as leituras dos signos de Áries, tá bom? Para você que é nova, para você que é novo no canal, como que funciona a minha leitura, aliás, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, tá bom? Tiro 4 lâminas aqui e faço uma explicação preliminar sobre elas, tá bom? Aí eu vou clarificando essas lâminas e nessa de clarificar, pode ser que complemente a informação preliminar, como pode ser que apareçam outras informações. Por isso é muito importante você ficar comigo até o final deste vídeo, tá bom? Vamos lá. Não liga o baralho torto não, gente. Tudo amassado. Tá chovendo, né? Começou a chover aqui, tá um calor lascado. E aí umidifica muito tempo e os baralhos começam a tudo colar. Fundo do deck, o 6 de espadas, que fala de uma situação de mudanças, de deslocamento, né? O que acontece, gente? Nós temos aqui o julgamento. Abrimos o jogo de vocês assim tecnicamente bem. A lua, o 8 de pentáculos e a roda da fortuna. Nós abrimos bem, fechamos bem até a página 2, vamos colocar assim, porque a roda da fortuna ela depende de algumas situações. Mas vamos lá, o julgamento ele fala de uma questão de finalização de alguma coisa. Pode ser a finalização de um karma, pode ser uma finalização de uma... Não digo... pode ser até um ciclo, vamos colocar assim. Embora não seja a lâmina do mundo, e eu nem considero tanto a lâmina do mundo como a finalização de fato, eu considero ela mais como o fim e já o início de um novo ciclo. O julgamento é aquele momento em que você é posta, em que você é posto de frente, né, aquilo que você plantou, o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Pode ser aqui uma questão de fim de karma também. O que acontece? E a gente já vai clarificar. Na sequência nós temos a lâmina da lua. E a lâmina da lua ela fala de medos, ilusões, né? Ela fala de coisas ocultas, ela fala do medo da noite, do escuro, né? De não enxergar. Tem comunicação, intuição, fala sobre várias situações. Eu vejo mais como uma questão talvez de medo ou de ilusão, tá? Geralmente é o que mais fala assim. Por quê? Lógico, toda vez que chega uma questão de julgamento na nossa vida, em que há uma questão de karma, finalização de alguma coisa, dá aquele medo, dá aquela impressão de que mais para frente, que talvez alguma coisa que comece seja alguma coisa ilusória, né? Então assim, por esse motivo eu vejo mais essa questão. O que acontece? O 8 de pentáculos na sequência aqui, fala de assim, olha, veja bem, tudo bem, embora tenha uma questão de finalização de um karma ou de alguma coisa que não estava muito bacana, ou enfim, até alguma coisa que estava bacana, aqui está falando, olha, mantenha o foco, mantenha o que você já estava fazendo. Obviamente, gente, se a gente está falando de uma coisa que você estava fazendo que era uma coisa bacana, boa, deixa eu me ajeitar aqui, pelo amor de Deus, começam os barulhos da cadeira. Se você estava fazendo uma coisa bacana, né, é interessante continuar. Agora, se não era uma coisa não tão bacana, que não estava dando certo, talvez seja o momento, Áries, de você olhar essas questões e ver se vale a pena você manter, né? No fim do jogo aqui dessa linha, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é interessante porque assim, quando você sabe o que você quer, ela sempre te joga nessas questões, na questão boa da coisa, né? Mas quando você não sabe o que você quer, se você está perdido,
com relação às situações, ao que você está fazendo, às coisas que estão acontecendo na sua vida, pode ser perigosa essa roda da fortuna, porque ela te pega no ponto que você está, dá uma volta de 360 graus, quando você acha que as coisas estão melhorando, você volta para o mesmo ponto, né? Vamos clarificar aqui para entender melhor o que está acontecendo, tá? Tarô, por gentileza, o julgamento. O que o julgamento está querendo falar aqui para arianos? Novos projetos, novos inícios, a lâmina de vocês, inclusive, né? O As de Paus, que fala dessa situação de ação, né? De parar de... Assim, ó, é como se algo fosse terminar e algo fosse iniciar. Mas o As de Paus, ele fala assim, olha, não dá tempo de você parar, não dá tempo de você ficar planejando. Talvez você tenha que começar a fazer alguma coisa aí, né? Que não vai ser muito, não vai dar muito aquele espaço para você, olha, será que se eu fizer tal jeito, aqui, Ares, vocês têm o poder da manipulação dos elementos também, né? Principalmente criatividade, ideias, e é algo que começa muito rápido. Então, assim, é algo que termina rápido e é algo que começa rápido. Flávio, a gente pode estar falando do quê? A gente pode estar falando de um trabalho, de um projeto, a gente pode estar falando até de uma questão de relacionamento, né? Porque tem a lua também nessa jogada, enfim. Mas vamos entender aqui. Tarô, por gentileza, o As de Paus está falando o quê aqui para arianos do meu pequeno coração? Vamos lá. 9 de Pentáculos. 9 de Pentáculos me sugere uma situação de inícios solos, né? Então, assim, como se você tivesse finalizando alguma coisa e tivesse que iniciar alguma coisa mais assim, sozinho, sabe, por você. E aqui ele está na linha, na mesma coluna da lâmina do julgamento, né? E a lâmina do julgamento aqui, deixa eu só descolar essas lâminas, gente. A lâmina do julgamento aqui, ela, com o 9 de Pentáculos, ela sugere essa questão aí de que você está colhendo os frutos de um plantio que você fez ou de algum projeto, alguma coisa que você iniciou, tá bom? Vamos entender essa questão da lua, que é a que mais, assim, no momento me preocupa. Tarô, por gentileza, o que a lua está falando aqui para arianos? Tentou virar uma lâmina, eu não consegui ver qual que era. Arianos, muita lâmina colada, pelo amor de Deus, tentou virar de novo. Aí tem que jogar as lâminas em cima da cama, espalhar elas para deixar elas perderem a umidade. A morte. Uma transformação. Aqui tem gente com medo de fazer uma transição ou uma transformação, ou achando que talvez essa situação seja ilusória, mas aqui eu vejo muito medo de cortar a linha com alguma situação que te traz medo. O que te traz medo, arianos? Não é da característica de arianos terem medo, né, de alguma coisa, mas aqui está falando de alguma coisa que vocês precisam, ou seja, algo que seja ilusório. É findado uma questão aqui, está bem confusinha essa leitura aqui, mas a gente vai desenrolar, então segura comigo aí. Eu vou fazendo diferente. Tarô, por gentileza, a morte. O que a morte está falando aqui? A força, muito arcano maior na mesa, está falando de alguma questão espiritual aqui. Eu já vou até fazer o meu rap aqui, que é o meu script, de agradecer você que se inscreveu, curtiu, comentou. Meu muito obrigado. Já somos mais de 40 mil inscritos e você faz parte dessa família e eu tenho que te agradecer muito por isso. Se você não é inscrita, é muito bem-vinda, muito bem-vindo. E para quem quiser saber sobre leituras particulares,
Na descrição do vídeo tem meu WhatsApp. Se você tiver no celular, debaixo do vídeo tem uma palavra a mais, você clica ali que aparece a descrição. Se você tiver no computador, eu acho que é Saiba Mais, se eu não me engano, tá bom? A agenda ela está pausada, tá? Por um tempinho, eu vou fazer um retiro, eu vou fazer um descanso. Então assim, quem quiser mandar mensagem para estar reservando de alguma forma assim o seu lugar, né? Porque quando abre, já essa semana passada eu fechei já essa semana e a semana que vem, então assim já está muito complicado. Então se você quiser, só mandar um zap lá, eu vou explicar, tá bom? Eu fiz esse wrap aí só porque eu vou clarificar todas as lâminas aqui, porque tá meio complicado esse jogo aqui, então é mais fácil quando eu abro ele inteiro. E eu vou mostrar as lâminas, tá? Fica tranquila, arianas. Já saiu um 10 de espadas aqui, um 8 de paus. 8 de paus com a roda da fortuna é alguma coisa bacana. E o cavaleiro de pentáculos até que fechamos bem. Rainha de paus no fundo do deck, sem mais a energia de vocês, né? O que acontece, gente? Nós temos o julgamento, as de paus, 9 de pentáculos. A lua, a morte e a força na mesma coluna, 3 arcanos maiores. E nós temos o 8 de pentáculos, né? O 10 de espadas com o 2 de paus. Que fala aqui travou alguma questão. A roda da fortuna, que veio clarificada pelo 8 de paus, isso me mostra uma questão boa, alguma coisa boa, que foi clarificada pelo cavaleiro de ouros. Então é interessante aí, interessante ouvir essa mensagem, tá? O que acontece? O julgamento, de fato, ele está falando alguma coisa aqui que precisa ser finalizada, né? Porém, contudo, entretanto, né, da mesma forma que algo precisa ser finalizado de uma forma rápida, algo precisa ser iniciado de uma forma rápida. Aqui está falando de muita criatividade, de vocês estarem utilizando em demasiada criatividade. A gente pode estar falando de uma questão de relacionamento, sim, dado ao fato de que talvez alguma coisa não esteja bem. Se vocês observarem comigo aqui, ó, eu vou fazer a linha para vocês entenderem, tá? Isso daqui chama tarô. Olha aqui, ó. Não, tá. Desculpa. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente? Que tem uma linha aqui, ó. E ela tá quase rompida nessa região aqui, ó. Você consegue observar aqui? Aqui, ó. Essa linha do 10 de espadas está ligando aqui, ó. Uma coisa está puxando a outra. Aqui claramente arianos que sofreram alguma situação muito complicada, alguma situação que foi muito complicada, algum golpe, alguma traição, né? E a gente pode estar falando de relacionamento, sim. Aqui com medo muito grande de reiniciarem a vida, ou propriamente dito, iniciar uma nova vida, ou fazer alguma coisa diferente, tá? Por quê? Porque esse medo, ele está ligado direto aqui com o início, com a criatividade. Então eu vejo arianos aqui tendo que findar, ou já sentindo que um karma finalizou, mas não consegue se desvencilhar de absolutamente nada, não consegue romper com as questões, não consegue nem que for para seguir sozinho o seu caminho, né? Só que assim, enquanto você estiver ligado dentro de um contexto de dor, de traição, do que aconteceu, deixou de acontecer, Áries, as coisas vão ficar complicadas aqui para você. A morte vem trazendo essa questão da transformação, só que ela precisa cortar essa linha entre o novo e o velho, entre o antigo e o que vai te trazer felicidade, entre o que te causou dor e o que vai te causar alegria. Só que isso está ligado ainda, tá? A lâmina da lua está falando aqui dessa questão do medo.
e dessa questão da ilusão. Ela foi clarificada pela morte, e é como se vocês estivessem assim, tudo bem, não importa a transformação que venha, será que realmente essa transformação, será que realmente se eu aceitar, né, a situação e de fato parar de bater de frente e mudar e me transformar, será que isso vai mudar alguma coisa? E a lâmina da lua, ou a lâmina da força, vem falando assim, olha, vai, porque você vai começar a ter um autodomínio, você vai começar a dominar os seus sentimentos, o seu espírito, né? É o seu espírito se dominando. Aqui a questão está muito espiritual, sim, né? Por conta dessa quantidade de arcanos maiores, e quando a gente fala de julgamento, a gente fala de algumas questões de karma também, né? Só que é lindo, eu vejo todas as possibilidades, só que essas possibilidades, elas estão aqui, precisa da transformação, precisa do desligamento para chegar aqui, ó. Né? Então aqui, vamos respeitar o processo. Nós entramos no processo, esquecemos a enganação, a preocupação com a enganação, o medo da transformação, o medo do novo, o medo de fazer diferente. E aí a gente rompe com isso, né? A força, aquela questão do domínio. E aí a gente entra no 8 de Pentáculos, né? O 8 de Pentáculos, muito provavelmente, é essa parte que está me deixando um tanto quanto preocupado, que fala assim, algo que estava indo bem, algo que estava bacana, né? Então, arianos aí, presos dentro de uma dor, de alguma coisa que estava até que fluindo, podia não estar as mil maravilhas, mas de alguma forma estava fluindo, ou para um outro grupo estava fluindo muito bem, e de repente do nada teve essa questão de traição, essa questão de dor, essa questão de, né? Só que esse 10 de espadas, gente, ele é diferente. Esse 10 de espadas, embora ela esteja aqui cravada com as espadas, ela ainda tem a possibilidade de conseguir fazer a mágica dela, assim que ela consegue alcançar de alguma forma a vassoura dela aqui. Então, pode parecer besteira o que eu vou falar, Ares, pegue a sua vassoura, faça a sua mágica. O 2 de paus está clarificando o 10 de espadas, que fala dessa estagnação. Arianos pararam no tempo da dor. Pararam no tempo da dor, né? Nós abrimos muito bem e nós finalizamos muito bem. O que acontece? Quando você decide romper com isso, e aí você entra no processo de criatividade, é como se você passasse por isso daqui e viesse aqui, ó. Perdão, gente. Como se você saísse dessa questão e viesse direto para cá. A roda da fortuna, clarificada pelo 8, por nada mais nada menos que o 8 de paus, né? Que é clarificado nada mais nada menos pelo cavaleiro de ouros. Por que está demorando para as coisas boas chegarem? Por que está demorando para ter uma reviravolta na sua vida, que seja uma coisa boa? Porque o cavaleiro de pentáculos, ele está do lado do 2 de paus, e o 2 de paus ele não se movimenta, ele não dá o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo para a transformação. Então assim, olha que interessante, nós abrimos aqui, tem a situação, tem o que está causando a situação, tem a transformação, a ruptura, né, disso daqui com isso daqui, com toda essa, com essa finalização, com esse novo início, até você seguindo sozinho, você colhendo os frutos, né, das suas escolhas, do que você plantou. E aí a roda da fortuna chega e fala assim, olha, a partir do momento que você sabe aqui, que você já tem ideia do que você quer, e você faz a movimentação, né, aqui a criatividade, tudo, isso é a roda da fortuna falando para você, eu vou te pegar e eu vou te jogar onde você quer, mas de uma forma muito rápida, mas muito rápida mesmo. É o entender o seu sofrimento, entender o que te trava, entender o que está te espetando aqui e se desconectar disso.
né? E aí o 8 de paus fala que dessa situação acontecendo de uma forma muito rápida, mas a partir do momento em que você toma a decisão, em que você avança. Então assim, Áries, está numa situação complicada, todas as possibilidades tem. O Cavaleiro de Ouros está clarificando o 8 de paus, que fala assim, olha, eu sou devagarzinho, mas eu sou sólido, né? Eu sou devagar, mas eu entrego. Quanto mais tempo, Áries, você demorar para sair dessa questão de dor, para sair dessa questão desse aprisionamento de dor e avançar, né? Mais rápido você consegue atingir os seus objetivos, mais rápido as coisas começam a melhorar para você, né? Eu senti aqui talvez até uma questão de desejos de vingança e tal, e esses desejos de alguém que te fez mal, ou de alguma coisa que te fez mal, ou uma lamentação, sabe, estar pulsando nessa dor, está pulsando nessa tristeza, isso te estagna, meu anjo. Meu princeso, minha princesa, pelo amor de Deus, sai dessa dor, corta esse vínculo com o que não está te fazendo bem, transforme-se, seja o que for. Alguns já passaram, alguns estão. Se você já passou e ainda está aqui, né, você consegue mais facilmente cortar o vínculo. Mas se você ainda não, né, ainda está na situação, você precisa fazer isso. Se não é uma situação que não está te fazendo bem, está te bloqueando, está bloqueando sua prosperidade, me conta, né? Tudo bem, eu sei que existem situações, talvez você nem possa, tem uma questão de dependência, tanto de dinheiro, quanto uma dependência de emocional e tal, questão de filhos, isso, aquilo outro, tudo bem, mas já é o momento de você já ir começando, Áries, a preparar o terreno, já vai se movimentando para conseguir sair dessa situação quanto antes. Eu entendo, são situações que talvez possam demorar um pouco, mas o primeiro movimento que você já faz, o universo conspira para te ajudar, né? Então assim, está na mão de vocês, está na manipulação de vocês aqui, essa questão aqui, ó. Esse 9 de ouros, a finalização do karma e toda essa questão aqui, tá? Roda da fortuna, 8 de paus e cavaleiro de ouros. Está na mão de vocês. Flávio, mas eu estou preso. Está na mão de vocês. Eu não posso chegar e atribuir a terceiros uma coisa que só você pode fazer por você, né? Se você está numa questão de dependência, já começa a se arrumar, já começa a ver uma possibilidade de arrumar um emprego, ou de fazer um curso para você estar conseguindo. Possibilidades tem mil, de verdade. Esses dias eu fiz uma leitura particular para uma moça que eu não estava enxergando. Em 1 hora de conversa que a gente teve, a gente conseguiu pelo menos enumerar, e ela estava numa situação muito complicada, inclusive de dependência, obviamente. Eu gosto de usar esses exemplos, né? Eu não cito nomes, enfim. E a gente achou ali, pelo menos em 1 hora de conversa, umas 20 possibilidades. E possibilidades que fariam ela sair dessa questão de uma forma até rápida. Então assim, Áries, está na mão de vocês, tá? Se você, né, sentiu que essa leitura ressoou com você de alguma forma, hoje não teve nem bronca, né? Enfim, mas é porque eu vi que o negócio está muito sério, que a situação está meio complicada, né? Então, se ressoou com você, deixe seu comentário aí, deixe seu like. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Sábado que vem tem mais signo de Áries, todo sábado, Áries e Touro, tá joia? No mais, eu te desejar um ótimo sábado, um ótimo final de semana, que Deus te abençoe e Deus te ilumine. Muita saúde, paz, boa sorte. Desejo aqui, ó, que você, ó, corte essas questões aqui
que não estão te fazendo bem, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus, até semana que vem, tchau, tchau.